Amém, povo de Deus, graça e paz, boa tarde, sejam bem-vindos em mais um culto para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Eu sou, para quem não me conhece, sou o Fábio da Lidiane. Nós lideramos a Aliança Jovem da igreja e lideramos casais também da igreja. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Quero também aqui dizer para os que estão em casa, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Você que está lá atrás dessa câmera nos assistindo, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E eu quero falar para aquelas pessoas que não enxergam, mas que ouvem essa palavra. Isso falou muito ao meu coração hoje. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, nós temos aqui hoje na igreja uma bateria, um violão, pessoas ministraram o louvor agora há pouco. A igreja está lotada de pessoas lindas, maravilhosas. A nossa igreja, ela é toda preta. Ali atrás nós temos pessoas na mídia, pessoa na mesa de som. E aqui estou eu para trazer a palavra do Senhor essa noite. E aquilo que for transmitido, que o seu coração venha a aceitar em nome de Jesus. Amém? Louva a Deus. Hoje faz 8 dias que nós terminamos um acamp. E já agradeci no grupo de líderes. E quero agradecer também as pessoas que não estão no grupo de líderes, que nos ajudaram a fazer com que aquele acamp acontecesse, com a sua contribuição. Ali foram 3 dias extraordinários, 3 dias onde nós sentimos a presença de Deus tão forte, mas tão forte, que é inexplicável aquilo que aconteceu. E nesses 3 dias, foi os 3 dias que eu mais repensei, que eu mais pensei no que eu queria para a minha vida durante essa caminhada com Jesus. E uma coisa que Deus falou no meu coração muito forte, é que é o tema dessa ministração: reacendendo a chama de Deus em mim. Aqueles 3 dias foram coisas, Deus fez coisas que eu ficava pensando, sabe? Que eu realmente, e acredito que muitos que estavam ali precisavam de um óleozinho, precisavam de algo para que fosse reativado aquilo que nunca apagou, aquilo que nunca saiu de dentro de nós, aquilo que ainda está dentro de você, mas que muitas das vezes nós precisamos de algo para que essa chama ela seja reacendida novamente, para que essa chama ela seja acesa novamente. E eu pensei e repensei durante esses dias todos, esses 3 dias, porque muitas das vezes nós pensamos em desistir, muitas das vezes nós pensamos em não fazer mais nada. Sabe por quê? Porque muitas das vezes aquela chama, no tempo em que nós nos entregávamos para Jesus, nos tempos em que nós abraçávamos as coisas de Jesus, isso foi diminuindo, isso foi parando, isso foi acabando. Mas eu quero dizer para você essa tarde, a chama que Deus acendeu, ninguém apaga. Aquilo que está dentro de você e que Deus colocou, ninguém apaga. Talvez ainda tenha uma brasinha pequena aí dentro de você, mas que precisa só de algo para que essa chama ela seja reacesa dentro de você, e o Espírito Santo de Deus possa reinar nessa terra, nesse lugar, na sua vida, e você entenda o seu chamado para a obra de Deus. Foram 3 dias extraordinários. Sabe, imediatamente veio na minha mente
que está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. E foi muito forte isso no meu coração. E lá em Efésios diz, a parte B do versículo, ela fala: desperta, ó tu que dormes. Sabe, eu fiquei nesses 3 dias pedindo para o Senhor que me trouxesse uma revelação a isso. Sabe o que Deus falou no meu coração? Eu ainda não entrei na palavra ainda. Sabe o que Deus falou profundamente no meu coração? Ele disse assim: filho, você é uma pessoa que eu quero usar nessa terra, nessa nação. Mas tem algo que eu preciso acender em você. Tem algo que eu preciso despertar em você. Se você nos perguntasse hoje: Fábio, essa trajetória de você, tanto minha quanto da minha esposa, tem sido fácil? Não. Várias vezes nós pensamos em desistir. Várias vezes nós pensamos em retroceder. E é por isso que eu falo, às vezes algumas coisas precisam sim, para que a gente seja reativada a nossa chama. Precisa sim. E você sabe do que eu estou falando. Vamos refletir aí há 3 anos atrás. Aqueles que são cristãos há 5 anos atrás. Eu tenho aí, de crente mesmo, verdadeiro mesmo, de crente assim, né? Porque quando eu aceitei Jesus, eu devo ter aí uns 15 a 20 anos. Mas de crente mesmo, sabe? De crente que caminha com Jesus, de crente que quer seguir a Jesus aí, eu devo ter de 8 a 9 anos. Foi quando Jesus me pegou de jeito. E se você voltar 2 anos atrás, você vai dizer assim: cara, poxa, eu preciso... Quem é? Não, eu preciso de algo mais. Eu era uma pessoa em Deus. Eu caminhava em Deus. Eu ia para os lugares, eu fazia as coisas de Deus. E hoje eu não faço. E por que isso aconteceu? Aí você vai me dizer assim, para quem são os casados vão dizer: ah, mas é porque eu casei e agora eu tenho filhos. Ah, mas é porque eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu saio da minha casa 6h30 da manhã. Vou para um trabalho lá no Tocantins. Eu volto de lá 12h, já direto para um outro trabalho aqui em Imperatriz. Desse trabalho eu saio, às vezes às 17 horas, às vezes meu horário é às 18 horas. Eu saio às 18 horas. Quando é na segunda-feira que tem alguma programação, nós vamos para a igreja. Na terça nós temos célula. Na quarta nós temos culto. E nós temos 3 filhos. O que eu quero dizer com isso? Ei, está na hora de nós pararmos com isso, gente. Sabe, eu estava ouvindo hoje vendo um vídeo hoje, e algo me chamou muito a atenção. A vinda de Jesus, ela está bem próxima. A vinda de Jesus, ela está muito próxima. E se nós não reacendermos essa chama, nós iremos morrer. Nós iremos morrer. E esse tema, reacendendo a chama de Deus em mim, foi um tema que ele falou muito ao meu coração, um tema muito forte. E quando se trata de falar sobre reacender, é porque isso significa que algo parou na nossa trajetória, que algo que nós deveríamos dar continuidade parou. E isso, há 2 anos atrás, ou 1 ano, 2 anos atrás, veio essa pandemia para terminar de apagar essa chama. Eu costumo dizer que a maior pandemia do cristão hoje não é o coronavírus. A maior pandemia do cristão hoje é o desânimo.
É o desânimo. Porque infelizmente, sim, parou tudo. Nós deixamos de vir à casa do Senhor. Nós deixamos de ir a alguns lugares aonde nós iríamos. E de certa forma isso foi esfriando a vida do cristão. E de certa forma isso foi paralisando a vida do cristão. Nós deixamos de vir para a igreja, e talvez deixamos de ler a Bíblia, e talvez deixamos de orar. Enfim, nós deixamos de fazer várias coisas que nós fazíamos antes. Deixamos de fazer várias coisas que nós fazíamos antes. Mas eu quero te motivar essa tarde. A chama que está dentro de você, ela pode ser reacesa. Ela pode ser reacesa. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 46, 1 e 10. Glória a Deus. Nós precisamos voltar a queimar para Jesus. Nós precisamos voltar a queimar para Jesus. E nós iremos voltar em nome de Jesus. Fábio, o que nós precisamos? Ah, bom, assim, tá piscando, ficou um negócio bacana aqui. Glória a Deus. Eita, Jesus, é bom. Deus é bom em todo tempo. Chega meu olho, ficou escuro aqui. A claridade pegou no meu olho aqui, ficou tudo turvo aqui. Amém? Mas nós precisamos voltar, irmãos, a reacender essa chama. E o que nós precisamos para reacender essa chama? Uma das coisas que nós precisamos é confiar em Deus. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 1 até o 10. Quem encontrou diz que faz que nem o pastor Lucas. Aqui já. Quem não encontrou, irmãos, CCC1 e CCC2, viu? Lá a gente aprende a ler a Bíblia. Bom demais, amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Algumas versões dizem angústia. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra treme, os montes afundem no coração do mar. Ainda que se escrepem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujas correntes, aqui diz canais, alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos esterrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra um arco e despedaça a lança. Com chamas destrói os carros de combate. Versículo 10. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Glória a Deus. Então o que nós precisamos, Fábio, para que essa chama ela seja acesa dentro de nós? Como eu falei no início, nós precisamos confiar em Deus. E isso tem nos gerado algum desconforto. E isso tem nos gerado nesses tempos de hoje algumas coisas que fazem nós, ao invés de confiar em Deus, temos que gerar nas pessoas aquilo que eles possam confiar em nós. alguns dias atrás eu tive com
com um pastor. E esse pastor, ele foi comprar uma moto para a filha. E quando chegou lá, que pediram para fazer todos os seus dados, quando chegou na parte da profissão, a moça perguntou para ele e disse: qual é a sua profissão? E ele disse: eu sou pastor. E a moça olha para ele e diz: não teria como ter uma outra profissão? Por quê? Porque hoje é muito fácil nós confiarmos em Deus quando tudo vai bem. Hoje é muito fácil eu ter dinheiro na conta, eu ter um carro, eu ter minha casa, eu ter um salário bom, eu ter minhas contas em dias. E não é errado isso, que fique bem claro. É muito fácil isso acontecer, mas eu quero ver é nós confiarmos em Deus nos momentos difíceis. Sabe por que nós passamos por tribulação? Sabe por que nós passamos por dificuldade? Sabe por que nós passamos por momentos difíceis? É para que nós entenda que nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. É muito fácil isso. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite, essa tarde: você realmente confia em Deus? Você realmente confia em Deus? Quero falar nessa tarde 7 características de quem confia em Deus. No primeiro versículo do livro de Salmo que nós lemos fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E a primeira característica que nós temos que ter de alguém que realmente confia em Deus é refúgio. Sabe, todas as vezes que nós temos um problema, uma dificuldade ou algo para contar, quem nós procuramos? É a primeira pessoa na qual nós confiamos mais. Sim ou não? Sim ou não? Todas as vezes que nós passamos por alguma adversidade, creio eu que você procura o seu líder, alguns procuram os amigos, enfim, mas nós sempre procuramos alguém em quem nós confiamos. Amém? Glória a Deus. E isso não é errado também. Mas quando se trata de refúgio, nós podemos fazer 2 coisas nessa parte. A primeira coisa: ou você se refugia para se afastar das pessoas, ou você se refugia para se aproximar de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos ter um refúgio, mas um refúgio aonde eu diga assim: não, peraí, vai acontecer uma programação lá na igreja, eu estou fora, vou me refugiar aqui, vou ficar quietinho no meu lugar, então eu vou ficar quieto aqui, acabou. Vocês sabiam naquela época, as guerras onde ela acontecia, as pessoas, os guerreiros, quando eles se refugiavam para proteger-se e para atacar novamente. Quando se trata de falar sobre esse refúgio, nós precisamos entender qual realmente, ou aonde realmente nós estamos nos refugiando, ou aonde realmente nós estamos nos escondendo. A chama que está dentro de você, ela precisa ser reativada. A chama que está dentro de você, ela precisa ser reativada. Salmo 91, versículo 1 diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Glória a Deus. Eu quero dizer para você essa tarde: se refugie no Senhor.
Busque ao Senhor. Se refugie no Senhor. Fábio, mas eu não estou conseguindo fazer isso. Ore, busque, mas se refugie naquele que pode trazer solução para aquilo que você precisa. Irmãos, chegou a hora de nós sairmos da caixinha. Chegou a hora. Eu olho para vocês e vejo, cada um tem algo dentro de si que pode oferecer mais para Jesus. Cada um. Glória a Deus. O segundo, não temer. Versículo 2 e 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalam nos seios dos mares. Ainda que a água tumultue e expurgem na sua fúria, os montes se estremeçam. E não tem como falar sobre temer algo ou ter medo. Irmãos, vou contar algo. Quando a gente ficou sabendo que a gente ia assumir a Aliança Jovem, eu e minha esposa, nós levamos um susto, né? Muito grande mesmo. Eu tinha ligado para o pastor, estava em casa, tinha ligado para ele. E nesse dia eu tinha ligado para ele para perguntar, né? Pastor, você está precisando de alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? O que você está precisando e tal? Ele, não, meu filho, tá tudo bem e tal. E ele, eu lembro como se fosse hoje, ele disse assim, meu filho, antes disso nós tivemos um discipulado com ele. E ele perguntou assim, meu filho, o que você acha de um líder da Aliança Jovem, da própria igreja? Eu falei, pastor, ó, top demais, vai ser massa. Eu não sabia onde era que nós estávamos entrando, mas eu disse, top demais, pastor, vai ser massa da igreja, conhece todo mundo e tal. E ele, meu filho, amém. E não falou mais nada. E depois eu fiz essa ligação para ele, para saber como era que ele estava, perguntei se ele estava precisando de alguma coisa. Ele falou assim, meu filho, você está orando pela Aliança Jovem? Eu disse, pastor, no nosso calendário lá em casa, a Aliança Jovem está incluso. Ele disse, eu não estou falando disso. E eu disse, isso está falando de quê, pastor? Eu disse, eu estou falando de vocês assumirem a Aliança Jovem. Irmão, sorri dele que eu sorri agora, irmão, sorri para ele. Dê um jeito aqui, irmão. Eu falei, pastor, você deu de brincadeira, moço. Você vai brincar com coisa séria. Eu estou falando sério. Estou falando sério. E eu falei, pois vamos orar, pastor. Vamos orar, nos deu uma semana para nós orarmos. E eu fui orar com a minha esposa. E nessa uma semana Deus não me respondeu. Eu lembro que na sexta-feira, da sexta para o sábado, do dia antes da gente sermos consagrados aqui, eu falei para o Senhor, eu disse, Senhor, na sexta-feira, isso era 8 horas da noite. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor. Eu preciso saber se isso realmente é da vontade de Deus. Eu lembro que essa noite eu passei a noite toda orando, sem dormir. Eu falava para o Senhor, não saio daqui se o Senhor não me responder. Nesse dia eu passei a noite toda, porque em mim e em minha esposa, gente, era medo demais. Era muito medo. Era medo demais. E eu orava, Jesus, eu preciso ouvir algo do Senhor. Nos diz algo, Senhor, nos direciona, nos diz. Aí, irmãos, Deus respondeu? Não. Deus não respondeu. E eu lembro que quando a gente estava vindo para a igreja no sábado, eu dentro do meu interior falei, Senhor, eu só preciso ouvir uma coisa do Senhor. Porque ainda dá tempo de eu desistir com a minha esposa. Ainda dá tempo, Senhor, de eu voltar, pegar esse carro e voltar para minha casa com a minha esposa. E o Senhor disse, guarda o teu coração, que aquilo que eu tenho para você eu vou falar hoje. E aí os irmãos que estavam aqui viram o que foi que aconteceu com o pastor Raimundo Nonato. E graças a Deus, aquilo que era medo se tornou prazer. Aquilo que era medo se tornou satisfação.
E eu e minha esposa, nós falamos assim: Senhor, se nós damos conta, então ninguém para mais nós, Jesus. Ninguém para mais nós, porque o diabo vai ser envergonhado. Porque a partir de hoje, medo sobre a obra do Senhor eu não sinto mais. Eu sei que já bateram na sua porta, dizendo: eu vou lhe treinar para ser líder. Eu sei que já bateram na sua porta, dizendo: você vai ser líder. E você disse: não sei o que, mas no fundo, é só medo. Medo é ilusão. O diabo, ele vai tentar de todas as formas fazer com que o seu ministério não dê continuidade. Ele vai fazer de todas as formas com que o seu ministério não caminhe. E qual é a melhor forma dele fazer isso com você? Gerando no seu coração medo. Mas eu quero dizer para você essa noite: confia em Deus, acredita, confia e não tenha medo de entrar naquilo que Deus tem para você. Irmão, se eu fosse contar para vocês hoje o que eu e minha esposa já vivemos em 6 anos que nós estamos aqui na Adonai, eu acredito que se nós tivéssemos dito não para Jesus, eu não estou dizendo para homens, estou dizendo para Jesus. Se nós tivéssemos dito não para Jesus, talvez hoje nós estaríamos sendo apenas um crente de banco. Apenas. Fábio, tu quer dizer que é errado ser um crente de banco? Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que é errado. Mas se você entra numa empresa e a sua mentalidade é crescer naquela empresa, você pode entrar como um zelador daquela empresa. Mas se a sua mentalidade for crescer naquela empresa, daqui 5 anos você se torna dono da sua própria empresa. Sabe por quê? Porque você acreditou e não teve medo de desafiar a você mesmo. Amém? O terceiro, a alegria. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. É uma das características. Nós que vivemos em Deus, nós precisamos ter essa alegria. Nós precisamos viver essa alegria. Eu quero dizer uma coisa para você: se você tem uma alegria em algo, reino de Deus, tem uma alegria em algo e não tem em outro, alguma coisa está errada. É a mesma coisa do ministério de louvor, nada contra tocar no domingo e não tocar na quarta-feira e nem no sábado. Sabe, a gente precisa identificar qual é a nossa alegria em Deus, qual é a nossa satisfação em Deus. Nós precisamos saber aquilo que nós temos em Deus. Hoje eu vou para a igreja, uau, glória a Deus, a minha alegria. Hoje eu vou para a célula, uau, glória a Deus. Hoje eu vou tocar, uau, glória a Deus. Hoje eu vou cantar, uau, glória a Deus. A nossa alegria, ela tem que ser no Senhor. Ei, crente, anda triste, se alegra no Senhor. Ei, crente, está difícil, se alegra no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, eu estou fraquinho aqui e tal, mas eu me alegro no Senhor. É isso, nós precisamos. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade. É alegria, irmãos. Alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí eu quero cumprimentar. Alegrei quando me disseram: vamos para a célula. Alegrei quando me disseram: vamos para a vigília. Alegrei, alegria no Senhor. Ei, crente, desperta isso que tem dentro de você. Vamos nos alegrar.
Aí tem, sabe, tem uns que dizem assim, irmão, vai ter culto hoje. Não, irmão, de novo. É capaz de dizer até assim ainda. Vai ser até o que vai funcionar no culto. É oração, louvor, leitura. Sabe? Ei, alegria no Senhor. Alegria no Senhor, amém? Vamos para o quarto. Firmeza. Versículos 5 e 6 diz: Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus ajudará desde o antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ela faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E essa parte da firmeza foi a parte onde eu mais tive dificuldade. Porque quando se trata de firmeza, a gente precisa realmente entender qual é a nossa firmeza em Deus. Por exemplo, eu passei muito tempo da minha vida, começava a ler um livro e não terminava. Eu passei muito tempo da minha vida, começava a ler a palavra de Deus e não terminava. E talvez você esteja pensando assim, cara, isso está parecendo comigo, né? Tem alguma coisa aí que eu estou me identificando, né? Eu quero dizer uma coisa para você. Fábio, o que você fez para continuar a ler e terminar? Eu fui firme naquilo que eu queria. Eu fui firme naquilo que eu desejei. Eu falei, Senhor, se eu não dou conta de ler a Tua palavra, então para que eu estou Te servindo? Irmão, nós precisamos conhecer. Eu lembro de uma situação, irmão, você havia muito testemunho meu aqui. Eu lembro de uma situação muito sobre conhecimento. Uma vez nós estávamos em casa e o ar-condicionado deu problema, né? E aí eu com o controle aqui, mexendo e nada. Aí eu ligo pro técnico. Aí o técnico vai lá em casa, né? Aí o técnico chega lá em casa, ele... Não, moço, isso aqui era só as funções lá, que tem uma que ventila e a outra que gela. Aí ele botou que, não, moço, aqui é só botar aqui e gelou. Isso não ia... Irmãos, mas o que me matou não foi o fato dele só ter ido lá, ligado e feito isso. O que me matou foi ele dizendo assim: esse ar-condicionado, ele não tem manual? Aí eu disse, cara, meu Deus, que negócio doido. E eu tirei uma lição dessa frase que ele me falou, para nós conhecermos Jesus. Nós precisamos ler o manual dele, irmãos. Porque senão nunca nós iremos conhecer aquele que nós servimos. Mas para isso nós precisamos ser firmes naquilo que nós decidimos, irmãos. Para isso nós precisamos acreditar, confiar naquilo que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quinto fala sobre gratidão. Versículo 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. O salmista demonstra tanta confiança em Deus, que convida as pessoas a vir ver o que Deus está fazendo. Talvez eu já tenha contado esse testemunho, mas eu vou contar ele mais uma vez para você. É uma das minhas gratidão a Deus. Na verdade, é uma das. O Mateus, quem conhece meu filho Mateuzinho, o meu sangue com o da minha esposa, o meu é O positivo, da minha esposa é O negativo. E diante da medicina, diante da área da medicina,
É impossível nascer uma criança que não seja especial, por causa da nossa incompatibilidade do sangue. É impossível. Eu lembro que, glória a Deus, vai lá, Jesus, essa unção aí que é para nós, amém? Glória a Deus. É impossível. Eu lembro que quando a minha esposa disse que estava grávida, eu fiquei muito alegre. Uau. Glória a Deus, meu filho e tal. Como eu já trabalho na saúde há algum tempo, eu sabia que esses riscos poderiam acontecer, mas eu não falei nada para ela. E aí eu lembro que depois que ela passou toda a parte de preparação, de apresentar o filho, e eu, uau, meu filho e tal, ela parou um pouco e disse assim: amor, o médico disse que eu tenho 80% de segurar essa criança, de não segurar essa criança. 80%, irmãos. Você imagina você ouvir de um médico que 80% a sua esposa não tem chance de segurar uma criança. Irmãos, eu por mais que eu soubesse como era a situação, eu entrei em desespero. Só que eu não mostrava para ela. Eu entrei em desespero. A gente morava no Amarante, eu fui para um outro quarto e eu falava assim: eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu não aceito isso. Eu não falei nada para ela. E ela foi uma segunda vez no hospital e ela chegava chorando. Todas as vezes que ela ia, ela chegava chorando. Eu lembro que uma vez eu estava cheio de Deus nesse dia, irmão. Cheio de Deus. Ela chegou para mim chorando, desesperada e tal. Ai, meu Deus. Aí eu olhei para ela e disse assim: deixa eu te falar uma coisa. Quem te falou que essa criança não vai segurar? Ah, o médico. Quem? O médico. Não, pois o meu médico ainda não me falou nada. Meu filho não me falou nada. Irmãos, minha esposa passou de 3 a 4 meses em cima de uma cama, com os pés para cima, porque ela não podia se mexer, porque senão a criança descia. E teve um dia, e era direto, eu levava ela para o hospital direto, porque toda vez que estava assistindo eu ficava com medo de levar para o hospital direto. Teve um dia que ela estava sentindo tanta dor, mas ela estava sentindo tanta dor em cima da cama. E eu fui para um outro quarto. Eu lembro como se fosse hoje. Nesse quarto tinha um espelho enorme. E eu fui para frente desse espelho. E eu olhava para esse espelho e dizia assim: que tipo de crente é tu? A tua esposa está lá em cima de uma cama, sentindo dores. Que tipo de cristão? Eu olhando para o espelho, eu olhando para o espelho dizendo: que tipo de cristão é tu? Eu lembro como se fosse hoje, nesse dia. Ficou um clarão dentro desse quarto, um clarão muito grande. Foi um clarão muito grande. Eu lembro como se fosse hoje, sabe, eu ajoelhado, depois de ter falado tantas coisas, eu ajoelhado e ali ajoelhado eu sentia que algo passava a mão sobre mim e dizia assim: eu sou o teu Deus. Ai, irmãos, eu volto para o quarto. Quando eu chego no quarto, minha esposa está dormindo igual um anjo. E eu lembro que a música que eu mais cantava, se você não conhece, procura depois, Canção de Jó. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio nas tuas promessas. Foi a música que eu mais cantei. Eu chegava perto da barriga da minha esposa, eu começava a cantar ela, e meu filho começava a sacudir. Todas as vezes que eu cantava essa canção, meu filho começava a sacudir. Aí eu fui me alegrando. Aí eu disse: um Deus está nesse negócio aqui. Aí nós inventamos uma doideira. Eu peguei ela do Amarante, trouxe ela do Amarante de moto para cá, para Imperatriz. Não tentarás. Eu disse: Deus é bom. Ela chega na casa da minha mãe, aí deita lá na cama, sentindo um pouquinho de dor, e passou e tal. Mas eu fiz isso, sabe por quê? Porque eu ajoelhado, dizendo: Jesus. E ele disse: eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Meu filho hoje tem 7 anos de idade.
não teve uma sequela. E no mais, minha esposa teve um outro filho, e como o sangue dela é O negativo, para quem é mulher, você vai saber disso. Ela precisava tomar uma injeção, e essa injeção ela não tomou. Pior ainda, né? Para dificultar mais as coisas, para a fé da gente aumentar mais. Ela não tomou essa injeção. E aí, nós fizemos todos os exames. Toda vez que nós chegávamos, o último exame que nós fizemos era para saber realmente sobre essa sensibilidade que ela tinha ficado. E para a honra e a glória do nome de Jesus, ela não tinha ficado sensibilizada. Sejamos gratos, irmãos. Gratos todos os dias. Todos os dias, acorde, levante, seja grato por aquilo que Deus te dá todos os dias. E se você perceber do início, cada uma coisa vem puxando a outra, cada característica vem puxando a outra. Não seja grato só quando você tem, seja grato quando você não tem também. Seja grato por estar aqui, seja grato todos os tempos. Seja grato. Amém? Em Salmo 139, 18 diz assim: se os contasse, excedesse os grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Sabe o que Davi quer dizer aqui nessa passagem? Ele quer dizer que se ele tiver que ser grato para contar cada grão de areia na praia todos os dias, ele vai contar todos os dias. Glória a Deus. Vamos para o 6. O sexto. Está acabando, irmãos. O sexto. Paz. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Glória a Deus. O salmista descreve este verso como o fim de uma guerra. Se fosse apenas uma batalha vencida, as armas seriam apenas guardadas. Mas as armas podem ser destruídas, porque não vai mais precisar se defender, pois a paz já está garantida. A paz já está garantida. Amém? Em João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-lhe a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Algumas horas da nossa vida, a gente vai achar que não tem essa paz. Algum momento da nossa vida, a gente vai achar que não tem essa paz. Amém? Sétimo, tranquilidade. Aquietai-vos. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O psicólogo Augusto Cury, ele ficou conhecido no mundo por uma teoria chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Isso fala no livro dele. Segundo a ele, o mundo moderno, ele teve ele ficou sobrecarregado. Muitas mentes com muitas informações, muitas coisas. E isso acabou que gerou e gera várias doenças. Ou seja, talvez, não sei vocês, mas lá em casa nós temos conta até o final do ano. Isso é uma das maiores, isso é uma da preocupação nossa muito grande. Você quer ver um caba... A Bruna sorriu, né, Bruna, também. Você quer ver um cara ficar doido da cabeça e chegar um cobrador na minha porta.
Aí eu fico preto, porque eu sou moreno, aí eu fico preto. Aí eu fico preto. Mas são várias coisas que vão acontecendo. Talvez no nosso relacionamento, talvez no cotidiano da nossa casa, alguma coisa vai nos perturbando, vai fazendo com que a nossa mente ela fique trabalhando de uma forma, e daqui uma hora você está com um transtorno de ansiedade e não sabe. Daqui uma hora o seu psicológico está tão abalado, e algumas coisas vêm acontecendo e às vezes a gente não sabe por quê. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos gerar paz na nossa alma. Nós precisamos gerar paz na nossa alma, tranquilidade na nossa alma. Irmãos, e não é fácil. Não é fácil. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 27 diz: acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Ou seja, nós precisamos fazer as coisas uma vez de cada vez. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, essa tarde. Eu não sei como você veio aqui essa tarde. Mas uma coisa eu tenho a plena convicção: confie no Senhor, para que essas coisas sejam geradas no nosso coração. Lembra do que eu falei? Aquela chamazinha que está dentro de você, ela ainda não apagou. Aquela chama que está dentro de você ainda tem muita coisa para queimar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com a ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Glória a Deus. Para aprender a confiar mais em Deus, é preciso aprender a buscar refúgio no Senhor em todo tempo. Não temer, sabendo que não estamos sozinhos. Buscar a alegria do Senhor que nos fortalece. Se firmar na rocha que é Jesus. Ser grato por tudo que Deus faz em nossa vida. Sentir a paz que vem de Deus ao nosso coração. E ficar tranquilo, descansando no Senhor. Queria que vocês se colocassem de pé, convidar o Ministério de Louvor. Eu quero dizer algo para você essa noite, essa tarde. Quero falar algo para você essa tarde. Para nós reacendermos a chama que há dentro de nós, nós precisamos dar um passo para aquilo que Deus quer na nossa vida. Nós precisamos dar um passo para aquilo que Deus quer na nossa vida. Talvez não tenha sido aquilo que você gostaria de ouvir essa tarde. Mas foi aquilo que Deus queimou no meu coração há 8 dias atrás. E que eu precisava e preciso, todos os dias, estar reacendendo essa chama. Reacendendo essa chama. Reacendendo essa chama. Amém?